Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um POC Planet. O nosso papo de hoje está incrível. Conversa comigo, Janaína Renê, ela que é ativista pelos direitos humanos e política paraense, já concorreu a cargos no Legislativo e atualmente é presidente nacional do MDB Diversidade e Inclusão. Junto com a Janaína tem Lucas de Castro, ele é ator, dramaturgo e diretor teatral, é formado no curso técnico em teatro pela UFPA e no curso de especialização técnica em dramaturgia, também pela UFPA. Como dramaturgo, o Lucas escreveu as peças Casa das Madalenas, Pássaro Inquieto e Quem Quer. Junto com o Lucas, tem também o Jesus Maia. Ele é produtor, diretor e ator paraense. É formado no curso técnico em teatro pela UFPA e atualmente é bacharelando interdisciplinar em artes, com área de concentração em gestão e políticas da cultura pela Universidade Federal da Bahia. Jesus já dirigiu espetáculos como a Casa das Madalenas pelo Grupo de Teatro Universitário da UFPA. Para falar sobre políticas públicas, políticas de inclusão, também sobre cultura, eu recebo Janaína, Lucas e Jesus no POC Planet de hoje. E para conversar comigo estão aqui Janaína, Lucas, Jesus, bem-vindos ao POC Planet. Tudo bom com vocês? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, com esses dois artistas maravilhosos e com você também. E vamos conversar, vamos falar um pouquinho também sobre assuntos sérios, políticas públicas e inclusão, um tema super importante, principalmente no que se refere às populações vulneráveis. A gente também agradece muito, Marcos, pelo convite, e a gente está aqui para debater muito sobre políticas públicas também com relação à cultura e para falar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre esse processo de produzir arte e cultura nesse período da pandemia. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu quero dizer desde já que eu estou aprendendo muito por causa de todo esse papo que a gente já teve aqui nos bastidores. Mas é isso, vamos em frente. É isso, e para começar Janaína, se apresente, você está atualmente na presidência nacional do MDB Diversidade e Inclusão. Quando a gente fala dessas duas palavras, diversidade e inclusão, a gente está falando do quê? A gente está falando sobre fazer políticas de inclusão das populações vulneráveis. A gente não trabalha só uma população, porque quando a gente fala diversidade, geralmente a gente agrega a população LGBTI. A gente entende que a gente precisa falar de inclusão de todas as populações vulneráveis. LGBTI, povos originários, povos tradicionais, pessoas com deficiência, idosos. E agora a gente está tentando inserir a pauta também dos imigrantes e nas pessoas em situação de cárcere. Interessante. E aí tu estás na presidência hoje do MDB Diversidade, né? E quais que são, para ti, como vocês enxergam os principais desafios para a gente conseguir dar esses passos aí em relação a cada vez mais incluir as pessoas, né? É importante a gente lembrar que esse movimento nasceu aqui no estado do Pará. Nasceu do coletivo Diversidade Presente, onde já trabalhava as populações vulneráveis. Como a maioria desses filiados faziam parte do MDB, a gente instigou a criação do MDB Diversidade e Inclusão. O objetivo é aproximar os anseios da sociedade e realmente transformar em políticas públicas, tanto do Executivo quanto do Legislativo. A gente tem tendo assim, uma abrangência imensa. Já estamos em 22 estados, né, onde a gente, além de preparar os mandatários, a gente também acompanha esses mandatários em formalizar políticas públicas de inclusão. Não só de uma população específica, mas de todas as populações ou populações das populações, que a gente ainda tem também a vulnerabilidade da vulnerabilidade. Quando a gente fala em representatividade política, o que significa para ti? O que tu enxerga em relação a isso? E qual o cenário hoje em relação a pessoas LGBTI, no nosso caso, falando de maneira específica da população LGBTI, em relação à representatividade dentro da política? Extremamente importante. Nada de nós sem nós, né? É o primeiro aspecto. Mas a gente também precisa entender o que significa o local de fala e a representatividade em conjunto. Eu posso ser representativa, ser uma pessoa LGBTI, mas eu não tenho conteúdo. Então, é muito necessário a gente também falar em qualificação para que a gente possa realmente criar políticas públicas de abrangência. A representatividade é importante, porque nada do que uma pessoa que vive e que tem todo aquele processo de aprendizado para falar de um assunto,
né? Mas a gente também precisa falar de conteúdo. Quando a gente falasse aqui agora sobre processos de aprendizagem, né, e aí vamos mudar a pauta rapidinho para conversar com Jesus e com o Lucas, eu acho que um processo de aprendizado que vocês passaram foi produzir o Pássaros nesse momento de pandemia, em meio a tantos desafios, não só a nível mundial, mas com certeza para a produção de vocês, né? E dentre eles, qual que foi o maior desafio em produzir um curta-metragem com tantas limitações causadas aí pela pandemia? Bom, eu acredito que um dos principais desafios foi como prezar por um resultado com qualidade dentro dessas limitações, né? Primeiro, não era a nossa área de maior experiência, o que já foi por si só um desafio. Nós temos muito mais experiência enquanto produtores teatrais e sempre almejamos chegar no audiovisual. Estudamos também um pouco sobre isso, mas foi um desafio muito grande porque, de certa forma, nós fomos compelidos, né, a esse resultado, a transformá-lo num resultado audiovisual por conta das necessidades de segurança, pensando no nosso público. Nós tínhamos a pretensão de apresentar a peça, que inicialmente seria o Pássaros, para um público de mais de 400 pessoas. Isso seria muito inviável em tempos de pandemia. E aí nós sempre nos preocupamos em como manter a qualidade desse trabalho, transpondo para uma mídia, né, para uma mídia audiovisual disponibilizada online, e como nós conseguiríamos fazer o melhor dentro dessas limitações. São limitações, claro, de cunho financeiro, porque apesar de nós termos tido uma política cultural de incentivo, ela foi planejada primeiramente para um resultado de teatro, e aí mudar isso no meio do processo atinge o seu orçamento de certa forma, era algo que ninguém estava preparado para enfrentar. E veio uma questão também de um exercício artístico e de capacitação, de aprender com outros profissionais, o que foi essencial, encontrar uma equipe certa para transpor esse resultado, profissionais de audiovisual da maior qualidade com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar, pessoas novas no mercado, recém-formadas pela Universidade Federal, mas que são competentíssimas, independente de serem jovens, e isso foi muito importante para que nós pudéssemos ter um resultado satisfatório. E acredito que esse foi um dos nossos maiores aprendizados, assim, superar essas barreiras, essas dificuldades que foram impostas e que ninguém nunca imaginou a quais nós chegaríamos, e nos dispor a absorver o que as outras pessoas tinham a nos passar nesse momento. Até não só em termos artísticos, mas até pessoais e emocionais. Eu acho que esse trabalho ele não teria existido se a gente não tivesse disposto a nos apoiar. Foi muito difícil, emocionalmente falando, lidar com tudo isso que nós vivemos em 2020, né? E acho que mais do que grandes artistas, nós tivemos ombros amigos que nos ajudaram nesse trabalho. Isso foi essencial. Só para pontuar uma coisa, a gente está passando por um processo agora onde estão abertos vários editais de incentivo à cultura para diversas linguagens, assim. Só que esse edital público do qual a gente foi contemplado para produzir o Pássaro Inquieto, que é o nome do espetáculo teatral, ele é um edital de antes da pandemia. Então, quando a gente foi contemplado com ele, na verdade, quando a gente escreveu esse projeto, era um projeto para antes do período da pandemia. O resultado dele saiu durante a pandemia. E para as pessoas que são responsáveis por esse edital entenderem que esse período também ia demorar um pouco para passar e entender que a gente precisava transpor essa linguagem para uma outra mídia, demorou um tempo. Então, a gente precisou lidar com muitas situações que eram inesperadas, mesmo durante esse período de pandemia. E transformar um espetáculo musical com 9 músicas, que teria uma duração de 2 horas, 22 atores em cena, para um curta de 30 minutos, foi, sem dúvida, assim, um desafio muito grande. E a gente se sente um pouco aliviado, assim, por ter conseguido fazer isso nesse período. Se eu pudesse destacar uma coisa, na verdade, também, é um processo de humanização que foi muito importante para que nós conseguíssemos passar por isso, né? Quando você está produzindo qualquer projeto, seja ele em qualquer área, as dificuldades, elas atravessam, né, o processo. Então, colocar todas essas coisas para trás, priorizar a nossa saúde enquanto grupo,
acima de tudo, e compreender a dificuldade que, além sua, enquanto gestor do processo, as outras pessoas que estão trabalhando contigo estão passando, entender que elas vão precisar ficar em casa, que não é uma questão de que ela queria que isso acontecesse, e tentar manter principalmente um ambiente saudável, mesmo com todo esse medo que acabou pairando em 2020, que ainda está se mantendo até hoje. Um ambiente saudável, não apenas fisicamente falando, mas psicologicamente também, porque nesse período de pandemia era muito comum a gente ter que desabafar com pessoas que trabalhavam com a gente, e o elenco também chegar com a gente com muitas demandas assim do seu dia a dia. E a gente precisava entender que era um trabalho que não era apenas voltado para um resultado final, que é o Pássaros, mas é voltado também para nossa saúde física, que a gente precisava cuidar de todo mundo, e psicológica de todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente. É isso, muito legal vocês tocarem nesse assunto do respeito ao ser humano acima de tudo. E agora a gente vai ficar por dentro das notícias da semana em mais um giro de notícias, o nosso POC News. Começando mais um POC News, o seu giro de notícias LGBTI+, aqui em oliberal.com. Para começar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que mulheres transexuais e travestis poderão optar por cumprir suas penas em presídios femininos ou em presídios masculinos, sendo que nesses em celas específicas. A decisão veio após uma ação ajuizada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a ABGLT. O ministro também alegou que a medida garante a proteção dos direitos da população carcerária LGBTI+. Nos dias 26, 27 e 28 de março, ocorre a segunda edição do Festival Noite Suja. A edição deste ano apresenta o tema Identidades Transformadoras e a programação inclui palestras, bate-papos e apresentações artísticas, pautando sempre a diversidade e também a acessibilidade. O festival reúne 17 artistas LGBTI+, da arte drag, dança, performance, música e teatro, em um evento online e gratuito. E para encerrar o nosso giro de hoje, confiram com exclusividade um trecho do clipe Coisa de Pele, o mais novo lançamento do cantor afro-amazônico Jeff Moraes. Deixa o amar nos levar, abençoa nosso amor nos braços de Iemanjá. O clipe é dirigido pela produtora paraense Treme Filmes e tem participação das atrizes Samile Maria e Cassandra Bonifácio. Coisa de Pele é uma música autoral e faz parte do álbum de estreia da carreira de Jeff, o Tambor e Beat, que será lançado em breve em todas as plataformas digitais de streaming. E esse foi o nosso giro desta semana, com uma dica de programação incrível para você curtir em casa e em segurança. Então confere a programação, curte em segurança, que semana que vem tem mais. Agora a gente volta para o estúdio. De volta aqui com o nosso bate-papo, e agora a gente segue nesse assunto da questão do respeito, né, ao ser humano acima de tudo. E aí eu volto para a Janaína para a gente falar de um tema muito importante em relação às populações de vulnerabilidade, que é a empregabilidade. Quando a gente fala do respeito aí ao ser humano, independente da maneira, e às vezes as necessidades impedem, por exemplo, que o profissional chegue ao local de trabalho, mas ele também precisa ser respeitado e essa vaga precisa ser garantida. Como vocês trabalham a questão da empregabilidade para as pessoas em vulnerabilidade? Super interessante a pergunta. A gente tem hoje, principalmente em relação às pessoas com deficiência, uma lei específica de empregabilidade. Mas a gente começou também a perceber que a falta de oportunidade, a falta de mercado atinge muito mais a população LGBTI. Então, tinha dois desafios aí muito grandes. Fazer com que a lei das pessoas com deficiência fossem cumpridas e falar de inclusão de fato e de direito das pessoas LGBTIs. Como é que a gente iria começar a instigar esse movimento? Então, surgiu a primeira pauta, durante, inclusive, a pandemia, que se a gente já tinha um quadro muito crítico, histórico, dentro do panorama político brasileiro, piorou bastante durante a pandemia. Então, como é que a gente ia trabalhar essa pauta e exaltar? Foi necessário que a gente recorresse a vários mandatários do Brasil inteiro. Aqui no estado do Pará, a gente tem, com essa sensibilidade muito grande,
o deputado Osório Juvenil e o deputado Bordalo, que são da Comissão de Direitos Humanos. E a gente começou a inserir esses projetos. Então, foi um trabalho meio que de formiguinha. Vamos sentar aqui, vamos escrever o projeto, vamos enviar para esses mandatários para que eles possam falar de inclusão e colocar nas pautas a aprovação desses projetos. A gente teve casos isolados aí em outros estados brasileiros que eles disseram, não, isso aqui não é prioridade. Como, gente, que não é prioridade? As pessoas estão passando fome, estão desempregadas, não é prioridade? Principalmente as populações vulneráveis das vulneráveis, que não têm uma garantia de oportunidade igual. Ainda é ilusório a gente dizer que a gente tem condições iguais dentro da sociedade brasileira, mas aí a gente já tem alguns resultados muito sutis e a gente entende aí que isso aí é uma luta, pelo menos para os próximos anos. É isso. E em relação, voltando para essa pauta das políticas públicas, como que vocês enxergam também essa quantidade de leis de incentivo que estão surgindo nesse momento de pandemia, mas principalmente a gente fala da ausência delas antes da pandemia. Então, por que isso existe agora, não existia antes? Como que vocês enxergam esse cenário daqui para frente? Vocês acreditam que isso vai continuar ou isso vai voltar a sumir novamente? Vocês que trabalham nessa área, como estão fazendo essa análise aí? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que as leis de incentivo em formatos de editais, como elas acontecem agora, elas não são algo que ajudam os grupos de uma forma contínua. E a gente precisa desse olhar do governo federal e do governo estadual e municipal, de todos os lugares, para olharem para os seus grupos, assim, tanto de teatro quanto grupos de cultura popular, pontos de cultura, de uma forma contínua. As pessoas precisam de uma assistência contínua, assim, para desenvolver os seus trabalhos. A gente sabe que trabalhar com cultura atualmente, principalmente nesse período de pandemia, ele é algo muito difícil. E o edital, ele é algo que ajuda momentaneamente. Mas esses grupos, eles precisam de uma assistência contínua, sabe? De olhar para eles. E quando eu falo de assistência, eu não falo apenas monetariamente. Eles precisam ser vistos, eles precisam ser ouvidos. As demandas desses grupos precisam ser entendidas para que a gente tenha políticas públicas que possam ajudá-los continuamente, assim. Esse já é o primeiro ponto. E, a partir daí, a gente tem, sim, essa política de editais atualmente que ajuda muito. A gente não pode dizer que não ajuda, que existia anteriormente, mas por conta desse período de pandemia, a gente tem passado por, graças a Deus, assim, uma chuva de muitos editais que têm surgido para que as pessoas consigam produzir os seus trabalhos. Mas, enfim, trazendo ainda esse panorama de como a gente se encontra com relação ao governo federal, que excluiu o nosso Ministério da Cultura. Então, a gente não tem mais para onde recorrer. A gente tem uma secretaria que vira e mexe, tem um problema e a gente tem que mudar de secretário e a gente se sente muito desamparado, assim. Mesmo com todas essas políticas assistencialistas que têm acontecido agora, a gente não pode negar que elas ajudam muito, mas que elas não são políticas frequentes. E a gente fica se perguntando exatamente isso. Depois que a pandemia acabar... Achei interessante fazer uma intervenção bem rapidinho. A gente também tem que saber separar o que é assistencialismo de política pública de fato. Né? A gente tem uma gama de programas agora, porque a gente tem um clamor social em meio à pandemia, é assistencialismo. Mas qual é a fundamentação de políticas públicas permanentes, principalmente para a área da cultura, que foi a mais afetada? Sim. E é justamente isso, Lucas, agora para a gente encerrar esse papo que está muito bom, mas ele tem que acabar. Falando sobre essa questão, a pandemia afetou o setor cultural, shows não podem mais acontecer, apresentações teatrais, enfim, com presença de pessoas. E aí... 2 pontos muito interessantes de vocês conseguirem realizar o trabalho nesse momento. Um é fazer com que, de maneira financeira, as pessoas consigam receber nesse momento, consigam realizar um trabalho, mas também conseguir, de alguma forma, juntar todo mundo e as pessoas trabalharem também na prática. Como é que foi quando vocês conseguiram, de alguma maneira, mesmo que sem toques, reunir a equipe para trabalharem juntos de novo? Como foi aí a sensação de todo mundo? Eu creio que durante todo o processo, que começou em setembro, não foi do ano passado, nós servimos muito de apoio um ao outro. Muitas pessoas ali já estavam questionando até mesmo seu lugar como artistas ainda nesse período, né? Produzir
na pandemia é algo que requer um trabalho em grupo. Você precisa de suporte, você precisa estar mais unido do que nunca. Inclusive, só retomando rapidinho, eu acredito que muito do que a gente conseguiu, até mesmo essa chuva de editais, é muito devido à pressão da classe. Nós não teríamos conseguido sem isso. Não houve uma resposta imediata do governo no sentido de nos garantir esses direitos. Foi preciso muita luta para que essa classe fosse olhada em meio à pandemia. E nós tivemos a oportunidade também de olhar uns pelos outros, garantir que nós pudéssemos continuar exercendo essa profissão que, com todas as dificuldades, é o que a gente mais ama fazer na vida, fazer arte. O nosso trabalho ele foi dedicado a todos os artistas que produziram durante a pandemia, e a gente espera muito que ele possa inspirar as pessoas a passar por esse momento da mesma forma como nós conseguimos passar, que foi com o apoio um do outro. E assim a gente encerra esse papo incrível, cheio de troca, cheio de aprendizado. Eu acredito que vocês aprenderam assim como eu aprendi também. Lembrando que todos os episódios do POC Planet estão disponíveis aqui no nosso site, oliberal.com, também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @oliberal. A gente fica por aqui, até semana que vem. Muito obrigada, gente, por esse papo incrível. E é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.